Nova Educação na área e hoje um bate-papo mais que especial, um bate-papo internacional, digamos assim. Estou aqui com o Dr. Francisco Quinto, diretor do Hospital Geral de Luanda, Angola, e o Dr. José Janota, tá certo? Tá certo. Pronunciei de maneira correta? Diretor de ensino também do Hospital Geral de Luanda. Bom, prazer ter vocês aqui nessa visita internacional. Sei que a agenda está apertada, mas a gente não podia deixar de fazer esse bate-papo para tentar trazer um pouquinho da experiência de vocês à frente desse trabalho da unidade de saúde. São anos aí de expertise à frente dessa empreitada que é a saúde, cuidar de vidas. E eu tenho certeza que nesses poucos minutos a gente vai poder aprender um pouco e absorver daquilo que é prático, né? Não só teórico, da vivência. É isso que a gente quer absorver nesse episódio. Bom, eu vou meio que direcionar, mas vocês fiquem à vontade aí para passar a bola um pro outro, tá bom? Como de flamenguista, né? Então pode passar a bola, pode tocar e tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Eu queria começar tendo um panorama geral, uma visão geral de como é o sistema de saúde, não só de Luanda, de Angola, talvez os principais desafios. Eu queria que vocês, de repente, contextualizassem a nossa audiência sobre como funciona, de maneira geral, o sistema e os desafios que vocês enfrentam lá. Quem começa? Doutor? Quem começa? Pode começar? Então tá bom, Sim. Depois vai passando, estamos entre amigos aqui. Tá bem, ok, pronto. Na verdade, obrigado por esse encontro, por essa visita e por nos dar essa oportunidade de podermos falar um pouco sobre Angola. Angola é um país que se encontra no continente africano, é um país que tem 18 províncias, é um país com uma população aproximadamente de 35 milhões de habitantes e que a sua capital é Luanda, que é onde nós nos encontramos a trabalhar numa das maiores unidades de Luanda, que é o Hospital Geral de Luanda. Na verdade, o sistema angolano de saúde é um sistema que está dividido em 3 níveis. Temos o nível 1, que é o nível primário, que é de atenção primária, onde tem os centros, postos e hospitais municipais. Temos o nível secundário, que responde, que já é um serviço especializado, mas que dá resposta a nível provincial. E depois temos o nível terciário, que são considerados hospitais nacionais ou centrais, que já dá resposta a muitas situações a nível de todo o país. Nós, especificamente, estamos no hospital no nível secundário, por isso é que respondemos pela província de Luanda, juntamente com outras instituições. Entre os 3 níveis tem interligação, aí usando a referência e a contra-referência, e assim eles vão se comunicando. O nosso hospital, na verdade, é um hospital geral, que conta com 26 especialidades médicas, com uma média de atendimento de 1.700 pacientes por dia, que tem 4 bancos de urgência ou pronto-socorros dentro do hospital. Temos o pronto-socorro das patologias cirúrgicas, temos o pronto-socorro da medicina interna, temos o pronto-socorro da ginecologia e obstetrícia e temos o pronto-socorro da pediatria. Para além disso, temos um serviço especializado de hemodiálise, também dentro da instituição. Então, é uma instituição que é pública, que é 100% gratuito, não há com participação da população, todas as despesas são suportadas pelo governo de Angola e nós estamos à frente dessa instituição, então, para tentar gerir esta instituição em benefício do nosso povo. Quantos anos, há quanto tempo já à frente dessa instituição, mas vamos fazer uma retrospectiva. Quanto tempo já de jornada, de carreira, de exercício da medicina aí? Eu graduei-me em 1997 como médico. Em 2021, em 2001 como especialista em ginecologia e obstetrícia. E depois, em 2015, graduei-me como mestre em educação médica. E em 2022 graduei-me como... E não parou mais. A gente podia colocar assim, não parou mais. Ele começou em 97. Como doutor em saúde pública. Parabéns pela jornada.
E o senhor, doutor, quanto tempo já nessa estrada, nessa empreitada de medicina aí? Primeiro, bom dia, muito obrigado pela solicitação. Eu me graduei como médico em 2004. 2004. 2004. E especialista em cirurgia geral em 2016. 2004, o Brasil foi campeão do Copa do Mundo 2002. Foi 2002? Foi 2006? 2002. Em 94, aí 3 anos depois o senhor fez a graduação. Desafio, principais desafios. Eu não sei se vocês podem falar um pouquinho dos principais desafios hoje na realidade lá que vocês enfrentam. Aí pode bater bola, fique à vontade, um olhar para o outro. Na parte acadêmica, nós temos a formação estatal e temos a formação ou parceiros, né, colaboradores. Na formação estatal, temos a residência médica, que é a residência intra-hospitalar, e a residência extra-hospitalar, que são os médicos de medicina geral e familiar. E, para além disso, estamos a tratar de ver se conseguimos começar com a residência na carreira de enfermagem. E também ainda temos os nossos parceiros, trabalhamos com universidades, no número de 9 universidades, e também com um número considerável de institutos médios de saúde. Quer dizer, nós formamos desde o técnico médio de saúde, o técnico superior e ainda os residentes. Pensamos de forma estratégica, primeiro, melhorar a capacidade dos nossos docentes, para o qual estamos fazendo diversas formações, para ver se os mesmos adquiram mais conhecimentos, mais habilidades, inclusive valores, para ver se conseguem dar uma melhor instrução aos nossos profissionais. Até o momento notamos que o processo está a decorrer com normalidade, motivo inclusive que nos traz aqui ao Brasil para ver se conseguimos uma cooperação que nos possa brindar outras valências que nós temos certa deficiência. E mais ou menos essa é a nossa visão, esse é o projeto. E o senhor percebe que, antes de eu passar novamente a fala, o senhor percebe que o profissional, vou falar agora do Brasil aqui, a gente fala muito que o profissional ele não consegue gerir a própria carreira, ele tem dificuldade aqui, de maneira geral, de autogerir, de fazer a gestão da sua carreira e até curadoria do conteúdo, dos próximos passos que precisam dar para construir essa rota aí. São poucos que conseguem, sem que outro venha imputar isso, esse caminho, construir a própria rota de conhecimento, de ensino, sabendo qual é o próximo passo. Na experiência do senhor, agora falando lá na sua realidade, difere aqui no Brasil, parece um pouco dos profissionais. Essa capacidade de conectar os pontos, de dar o próximo passo, de buscar o próximo conhecimento, de estar sempre investindo. Tem essa cultura lá do profissional, o senhor percebe, de fazer investimentos em si. Como é que funciona? É uma curiosidade minha. Acredito que deve ser algo similar, apesar que temos que reconhecer que o Brasil está um bocadinho mais avançado, né? Mas nós, lá internamente, todo profissional, depois de ter terminado a faculdade ou alguma formação que tenha realizado, isso apenas é uma chave. É uma chave para abrir as portas e para começar. É verdade que às vezes o estudante sai do ensino, vai para o mercado de trabalho e está com certas dificuldades. Pode ser ser bem dotado teoricamente, mas na prática tem alguma dificuldade. O que normalmente nós fizemos é associar esse profissional a um mais experiente e aos poucos ele vai enquadrando-se no seu dia a dia, a ganhar certa valência. Então depois nós fizemos a hospitais onde é que fazem um exame, a ordem dos médicos também acompanha. E se o profissional tiver em condições de começar a trabalhar de forma livre, então ele dá os primeiros passos. A importância da mentoria, né? Sim. De você ter alguém, um mentor, alguém que lhe acompanha ali. Sim. Doutor, desafio geral, faz um panorama, um retrato aí dos desafios enfrentados lá. Para quem não tem noção, eu vi ontem num bate-papo informal aqui, o senhor falando de desafios que ainda são desafios lá, de patologias que outros países já superaram. Então, para as pessoas, né, terem
não ficarem romantizando isso, de quem está no front, que ainda enfrenta lá, doutor? Na verdade, é uma situação muito complexa. E a sua complexidade vem em quê? Primeiro, estamos a falar de um país que foi colônia portuguesa durante mais de 500 anos. Em 1975, acontece a independência do país. Após a independência, o país mergulhou numa guerra interna entre os movimentos da libertação, que teve a sua duração até 2002. Então, de 2002 para cá, é que o país começa a tratar de reencontrar. Como poderás perceber que num país que passa 500 anos de colonização, mais de 22 anos de conflito interno e agora apenas 20 anos começa a se reconstruir, é um país jovem em reconstrução. Perfeito. Pronto. Sendo um país jovem em reconstrução, começa a enfrentar desafio. Primeiro, infraestruturas, que elas foram penalizadas ou foram lesadas devido ao conflito. O conflito parte casa, parte ponte, parte e não constrói nada. Perfeito. Primeiro veio a política da reconstrução nacional. Isto leva só tempo. Depois vem a educação da população. Reconstruir o país tem que reconstruir infraestruturas rodoviárias, habitacionais, equipamentos de assistência e, conjuntamente, também ir educando a população, porque, afinal de contas, sem a literacia da população, nada desse equipamento poderá atingir os seus devidos objetivos. Em saúde, propriamente dito, sofreu também, naturalmente, que nós perdemos várias instituições sanitárias devido ao conflito. Fazer um parêntese, então ainda está no processo de reconstrução de infraestrutura ainda. O país está... Nós temos uma líder que fala que essa é uma máquina em andamento a alta velocidade, mas temos que ir trocando peças. Perfeito. Portanto, temos que fazer tudo em simultâneo. Perfeito. E com a complexidade de que nós temos o duplo fardo. Explico-me. O duplo fardo, para nós, é ok. Estamos a levar dois grupos de patologias em simultâneo. Temos patologias de países carenciais, como a cólera, a malária e etc., a desnutrição, tuberculose. Mas, ao mesmo tempo, temos patologias dos países desenvolvidos. A hipertensão, a insuficiência renal, as cardiopatias, as obesidades. Então, esses dois fardos, levá-los em simultâneo, porque não tem como. Nós temos população a viver num nível e outra a viver no outro. Então, as duas populações desenvolvem patologias que afetam o sistema. Então, o governo tem que traçar políticas dos dois níveis para tentar recuperar aqueles que ainda têm que estão afetados por essas patologias do subdesenvolvimento e aqueles que têm patologias que é da globalização, como digamos, pelas mudanças dos hábitos alimentares, mudança dos hábitos de vida, na verdade, estilo de vida que optou-se e que esse estilo de vida tem as suas consequências. Então, levar esses dois pesos não é fácil para um governo, para um país que está em reconstrução. Mas este é o desafio. Portanto, e é tanto assim que o desafio, nós fazemos a parte que nos corresponde e contamos com o apoio dos nossos parceiros e de países amigos, e por isso é que estamos cá como forma de criarmos parcerias, de termos uma outra visão, de trocar experiência, de absorver conhecimento, para, afinal de contas, continuarmos a contribuir na reconstrução do nosso país. Importante observação. É para situar, né? Para poder trazer a gente para dentro da realidade. É realmente 20 anos, 22 anos é um bebê. Diante de tudo que ocorreu, eu acredito que realmente... Agora, existem parcerias já afirmadas? O senhor falou de parceiros. Existe alguma iniciativa já de colaboração com outros países? Alguma coisa que já foi implementada? Ou isso está ainda engateando na iniciativa de vocês? Por exemplo, vindo ao Brasil, existem outras iniciativas ou alguma iniciativa que já foi implementada com algum parceiro de outro país? Na verdade, iniciativas sempre tiveram, porque mesmo na luta da libertação do país, teve a intervenção de vários países amigos.
E o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a independência de Angola. Portanto, a parceria vem de muito longe. O que é que sucede? Que as parcerias têm vários níveis. Há um nível governamental, onde os governos, as presidências negociam pacotes. Tem negociações a nível ministeriais, onde que os ministérios negociam pacotes. Tem os outros que são a nível estaduais, os estados, em termos de governos provincial, governos estaduais, negociam pacotes. E tem os outros que são de instituições. Nós, neste momento, estamos a fazer negociações ou buscar parcerias institucionais. Perfeito. É a nosso nível como instituição. A outro nível também existem outros pacotes em funcionamento. A título de exemplo, há 2 meses atrás, a nossa ministra esteve cá no Brasil, esteve em trabalho multissetorial e um deles foi mesmo da parceria de formação contínua dos nossos profissionais. Isso é um pacote que ela já fechou, já está em curso, já temos pessoal cá no Brasil a beneficiar-se dessa parceria, mas isso é a nível do Ministério. A instituição que nós dirigimos tem uma autonomia administrativa, patrimonial e financeira. Portanto, nós temos a obrigação, também por nosso lado, buscarmos aquelas parcerias que beneficiam diretamente a nossa instituição e que, de forma geral, acabará beneficiando o país. Mas essa é também nossa obrigação e não ficarmos de braços cruzados, só à espera dos projetos do Ministério ou do Governo Central. Perfeito. Vou fazer uma pergunta para o doutor José Janota aqui, na parte de ensino, de construção desse profissional. Existe alguma, obviamente isso faz parte, é uma iniciativa vir aqui, buscar essa troca, mas existe algum programa específico que vocês conseguiram implementar, além da mentoria, para ter uma aceleração nessa curva de aprendizado do profissional? Porque o profissional acho que aqui no Brasil também não é diferente, ele sai da graduação, sai da formação e ele já está pronto, né? Como bem disse ontem, vocês disseram, acredite que ele está pronto, né? Recebeu o diploma, a certificação, ele não está em formação, ele está formado. Existe alguma iniciativa já em prática para essa aceleração, além da mentoria, colocar um tutor ali, ou o senhor pensa em alguma coisa nesse sentido para acelerar essa curva de aprendizado? Eu digo que a nova educação, a gente pensa muito nisso. Como é que eu consigo acelerar essa curva de aprendizado, trazendo a praticidade, a aplicabilidade, conteúdo aplicável no dia a dia, e se preocupando também com as habilidades socioemocionais, porque acredito que não seja fácil. Quero depois voltar ao tema do Covid, como foi o sistema que já é estressado, ele ficou ainda mais estressado, acredito eu, e aí precisa ter uma habilidade socioemocional para lidar com aquela pressão, etc. Existe alguma iniciativa, algum programa, alguma coisa que vocês implementaram lá para ajudar ainda mais essa curva de aprendizado, acelerar esse profissional que entra no sistema sob toda essa pressão de muitos atendimentos, milhares de atendimentos? Iniciativas existem muitas. Por isso mesmo é que estamos aqui, inclusive, para fazer uma parceria, tratar de buscar alguns cursos alternativos que possam fazer com que esse profissional se enquadre o mais rapidamente possível à parte assistencial. Normalmente nós fizemos o acompanhamento durante 6 meses, independentemente do tipo de especialidade que tenha esse profissional. Se em 6 meses, durante a observação, notarmos que já está em condições de ser liberado ou de trabalhar por si só, então nós fizemos uma avaliação, posteriormente liberamos esse profissional. Mas o objetivo mesmo é ter formações estratégicas, de forma tal, porque muitos residentes até são formados em Angola, são muito mais fáceis de formatar nesse programa. Mas outros às vezes vêm de países do exterior do país e não estão adaptados ou habituados a determinadas entidades em termos de patologias que existem no nosso país. Então há necessidade às vezes de nós podermos dar alguma orientação até esse profissional ter um enquadramento eficaz.
Uma curiosidade, o número de profissionais, não tem um número exato, mas de médicos e profissionais que vêm de outras nações. Tem uma ideia? A cada 100 profissionais que atuam, tem um percentual que vem ou não é mínimo mesmo, ali 10%, 5%? A cada 100, 10 profissionais talvez são de fora, vêm de outros países, não são de Angola. Tem uma estimativa? O número exato não tem. Só para a gente ter uma noção de amostragem. Assim. São diversos, e até por vezes eu gosto muito de brincar que Angola é um país que tem profissionais que vêm de muitas origens, então parece uma guerra de faculdades. Isso é legal, falar dos bastidores, né? A guerra de faculdade, né? Sim. Um estudou aonde, estudou em outro lugar, veio com a cultura tal. E aí, tem essa coisa, é só no Brasil, né? Deve ser só no Brasil, tem. Eu aprendi assim, é o meu método, aqui funciona. Tem isso lá também? Tem isso lá também, doutor? Tem. Não, E como é que supera isso, né? Não, Dá uma dica pra gente. Essas guerras de faculdade, nós sempre nós temos tido uma visão que é boa. Sim. Os conflitos também criam desenvolvimento. Perfeito. Porque às vezes que nós estamos habituados a tratar um problema de uma forma e outro lugar tratando de outra forma. Então, esses conflitos, se o interesse for sempre em resolver melhor o problema do paciente ou do utente, então é bom. Perfeito. Porque a gente às vezes fica anos a fazer o mesmo procedimento. A pergunta é, será que o nosso procedimento é o melhor? Então, por que não ouvir os outros? Então, esse conflito de interesse, de conhecimentos, para mim eu vejo como uma riqueza. Agora, só que tem que haver alguém que vai balizar isto. A gente tem que ouvir de todos, dizer, meu amigo, está tudo bem, isto é assim, mas aqui temos protocolos. Nossos protocolos são esses. Se achas que não está correto, faça um trabalho, traga a evidência e nós modificamos o protocolo. É para a ciência, né? Aquilo Portanto, que você pode provar, não é aquilo que você acha. A gente não está em conta do conhecimento que você traz. Só queremos evidência disso para que tenhamos base para mudarmos A ou B. Portanto, isso é bom para as pessoas também não ficarem naquela letargia que o professor João sempre disse, não, deixa-me ouvir o professor do outro, o que é que ele pensa sobre isto. E temos tido os congressos, as jornadas científicas, o workshop, que trazem tema determinado, para criar debates e chegarmos a consensos. Afinal de contas, quando há consenso, as coisas andam. Só há conflitos quando não há consenso. Então, essa guerra da universidade estimula conhecimento, estimula a busca e cada um tenta defender, e a defesa sempre baseada em conhecimento, não é defesa física nem musculada, senão traga evidência e vamos discutir o que é que as novas guerrilhas estão a dizer, o que é que o mundo está a fazer e que resultados tem desses fazer diferente do outro. Então, ele como diretor pedagógico tem estimulado essas discussões, porque é daí onde vem o sugo, o conhecimento, porque se eu sempre fiz isso, agora que não querem, eu vou demonstrar que o que eu faço é o melhor. Então, tu faz. Se realmente demonstrar, todos saímos a ganhar. Ainda que seja uma competição sadia, né? Eu costumo dizer que ninguém pode ser maior do que o projeto ou que a instituição. Se alguém se coloca maior do que um projeto, ou do que um país, ou do que uma empresa, uma instituição, essa instituição está limitada ao tamanho dessa pessoa que se diz que é maior. Eu acho que a gente é tão pequeno diante dos desafios, diante daquilo que do universo do saber, a gente sabe tão pouco, que colocar uma instituição ou um projeto ao seu nível, eu acho que é uma ignorância. Por isso é que nós sempre dissemos, nós precisamos de instituições fortes e não de pessoas fortes. Excelente. Isso aí já vai... Frase, vai ter que colocar aí no podcast. A edição, edição, coloca aí no podcast que vai dar um corte bacana isso. Agora, é difícil ter um ambiente... Eu acho que vem muito da liderança, eu queria ouvir vocês, como é que funciona lá. A gente percebe que cada vez mais, aí falam-se da nova geração, existe uma dificuldade de se formar novos líderes. E a gente sabe que, historicamente, são os líderes que vão não fazer a mudança, mas vão possibilitar. Por exemplo, criar um ambiente, uma cultura, um ambiente, uma atmosfera onde o debate seja bem-vindo, porque a gente quer co-construir algo maior, parte de ter uma liderança sadia, que sabe construir isso, dar os limites, mas incentivar isso para ver o que sai dali, porque entende que o que vai sair dali, da mesa, por exemplo, é maior e melhor para uma nação, para um projeto, etc. Mas a gente percebe que essa geração, ela
é evidência de pesquisa que ela não quer, a maioria não quer liderar, não quer estar à frente de cargos. Vocês enfrentam isso lá? Primeiro eu vou falar desse desafio, né? Primeiro de gente que não quer levantar a mão. Parece que ninguém mais quer levantar a mão na sala, talvez com medo do julgamento do outro ou do erro, não sei. Eu queria ouvir primeiro a visão de vocês acerca disso, né? E depois a gente fala da qualidade, como é que a gente pode melhorar isso e fazer essa troca. Eu falo aqui um pouquinho do Brasil, vocês falam daí de Angola. Então o fato é, tá faltando gente para levantar a mão, para assumir? Quem é que vai bater bola aí? Joguei a bola, o problema aí, tá? Deixa eu começar por isso. É assim, a minha forma de observar, né? Eu vejo que há indivíduos que são líderes de natureza e há outros que são líderes de formação e também por serem bons profissionais. E há os que têm as duas coisas. E no meio disso tudo existe aquele indivíduo que tem um medo do cênico, não consegue falar onde é que há muita gente. Então essas três coisas jogam muito nesse tipo de ambiente. Até por vezes o líder é que tem que estar a puxar por esses indivíduos, mas sempre um ambiente bom, né? Um ambiente bom. Eu olho sempre para os dois tipos de líder, né? Ao natural, ao que é bom por carreira, e geralmente o natural ele faz tudo já por instinto, né? Ele já é líder desde criança. Verdade. Consegue fazer leitura de todos os cenários. Não é a maioria, né? Sim. Não é a maioria. Mas pode ser formado, acho que o senhor colocou Sim. bem, pode ser forjado. Mas, assim, percebe-se lá na instituição, na realidade de vocês, já teve situações de querer colocar ali alguém à frente e perceber um medo, receio ou não? Isso não acontece lá. Porque aqui no Brasil acontece muito, né? E a gente percebe que nenhum projeto vai andar, toda instituição é formada de gente. Se não tiver gente querendo avançar, querendo puxar, as coisas não caminham. Existe... O que vocês acreditam que pode ser ensinado? Como é que a gente pode aumentar esse número de voluntários para a liderança? Talvez retirando aquele receio da falha, porque tem gente que não quer liderar pelo medo do julgamento, né? Do peso das consequências. Porque tem também, não tem, doutor, a consequência? Quem está à frente de uma instituição, se errar lá, vão chamar quem primeiro? É o responsável, né? Não tem como passar a bola. Mas é assim, nós estamos a lidar com uma geração que colocou em primeiro lugar os direitos e não os deveres. Sensacional. Nessa hora aí coloca palmas, tá? Na edição, coloca palmas. Porque a geração atual, não sei quem ele ensinou, talvez sejamos nós mesmos, onde ele põe em primeiro lugar os meus direitos e dá em terceiro lugar os meus deveres. Perfeito. Tanto assim que você convida um funcionário a ir trabalhar, uma coisa que pergunta, vai me pagar quanto? Não. Deveria perguntar primeiro, vou fazer o quê? Perfeito. Me entrega valor que eu te entrego dinheiro, né? Em base ao entrega que valor eu vou que eu te fazer. entrego dinheiro. Perfeito. Então, eu vou avaliar o que tu vais me pagar. E não primeiro vai me pagar quanto, sem eu saber o que eu vou fazer. Então, sempre mudou-se o conceito, põe primeiro os meus direitos, depois que vem os deveres. O que o gestor, quando se enfrenta dessa situação, deve fazer? Tentar criar vários cenários e dar liberdade nas pessoas. Porque há quem por personalidade não consegue enfrentar os outros, o auditório, as pessoas. Mas agora tem ferramentas. Cria um grupo do WhatsApp, ele pode escrever, ele pode ter pânico de falar, mas não pode ter pânico de escrever. Okay. Podes criar umas caixas onde a pessoa pode pôr a sua ideia, pode até não identificar-se, mas dê-lhe a oportunidade que ele também consiga expressar, mas que não seja de forma direta, porque não consegue. E não é pelo medo, não é pela sua personalidade. Okay. E personalidade constitui-se, independentemente das informações que tenta lhe estimular, mas também tem a sua personalidade que é nata. Pronto. E sempre tentar estimular, educar as pessoas a terem ouvido, de ouvir o contraditório. Deixa que o outro expresse a sua ideia, respeite, e depois alguém ou um grupo terá que filtrar de tudo que ouvimos o que é aplicável para a nossa organização. Se criar com um ambiente sadio, onde é que as pessoas podem se expressar, todo mundo no coletivo pode dar a sua ideia.
Nós, especificamente como da saúde hospitalar, temos uma vantagem que muitos não têm. Nós nos reunimos todos os santos dias no período da manhã. Das 8 às 9, nós chamamos entrega de plantão. Todos os responsáveis da instituição vamos para o auditório e começamos a discussão o que aconteceu nas últimas 24 horas. O senhor fala da liderança ou de todos? Os líderes setoriais? Todos os líderes e todos estão em informação, sobretudo os médicos. Ah, perfeito. Porque eles também têm que começar a ouvir como é que se discutem as coisas, porque amanhã será ele o líder. Perfeito. Então, as pessoas participam, desde os estudantes até aos diretores. Temos mais ou menos 1 hora, às vezes 1h30, porque são várias especialidades, às vezes ficamos com temas muito quentes e nos leva 1h30, mas o previsto é 1 hora. Nessa 1 hora, é um momento nobre. Cada um expressa o que ele acha. O colega esteve de serviço, fez um procedimento que você não concorda. A direção dá abertura, algum colega tem alguma coisa a dizer. Todos nós estamos de acordo com isto. Porque qual é a finalidade? Se perder, perdemos todos, nos abraçamos, criamos nova estratégia para podermos sair daquela derrota. Se ganhar, nos abraçamos e festejamos. Então, vamos abraçar as derrotas juntos e vamos celebrar as vitórias juntos. Então, é um meio que lá fora às vezes não sabe. Nós temos problemas, discussões quentes, colegas que ficam zangados com outros porque me criticou e o paciente pensa que nós não fizemos nada. Nós não temos que dizer só ao doente, nós estamos a discutir entre nós daquilo que o colega fez. Quando é que esteve bem, quando é que esteve menos bem. E muitas vezes, como eu digo ao diretor do ensino lá, nós chamamos, é o homem que dá aqui dos aplausos. Quando há um bom efeito da instituição, a instituição fechou o dia, não houve óbito, aí vai o diretor pedagógico a estimular aplausos para a equipe, todos nós aplaudimos. E quando há uma situação menos boa, todos nós em cima do colega, isso não se faz, não se pode, vamos superar, prepara um tema para vir apresentar, porque essa tua conduta não foi das melhores. Se você acha que está das melhores, então nos traga evidências, dia X, na hora X, vais apresentar isto. E nós todos vamos lá. Às vezes o colega tem razão. Aprendemos. Ou ele que está errado, porque quando ele for buscar, já vai encontrar atualizações que ultrapassam aquele conhecimento que eu tinha. Então, esse intercâmbio facilita. E termos a cabeça erguida. Quando ninguém quer assumir, alguém tem que assumir. Perfeito. Há dias, o nosso chefe do serviço da GO viajou para o exterior fazer uma formação de reprodução assistida. O serviço ficou sem responsável. A pessoa que a direção clínica terá indicado não quis assumir. Eu disse, tranquilo, o hospital tem que funcionar. Se o serviço ninguém quer assumir, assuma como diretor, que também sou especialista na área. Aí recuaram. Não, alguém vai assumir. Então pronto. Perfeito, mas o passo foi dado, líder, né? Vamos preencher essa lacuna. Não interessa o culpado, quem vai preencher essa? Tem que se preencher. Quem vai levantar a mão, vai assumir essa, aqui a gente fala, essa parada, quem vai segurar isso aí? Se ninguém assumir, alguém vai ter que assumir. Então, depois, o que é que sucede? Nós somos uma família, estamos numa instituição, já nos conhecemos. Se vocês não querem assumir, eu vou trazer alguém de fora. E vai ser pior. Então, podemos conversar amenamente e tentar ver. E depois, as críticas, as coisas menos boas, devem ser sempre criticadas no sentido de melhoria. Nunca de discriminar o outro, nunca de menosprezar o outro, nunca de diminuir o outro. É sempre no sentido de que vamos fazer diferente para o bem de todos. Então, o novo, às vezes, tem medo. Ele não se sente preparado. Se tiver abertura dos que mais têm experiência, de que estamos aqui para trabalhar juntos, ele também se sente resguardado. Então, mas a juventude quer muita liberdade, ele não quer compromisso. E somos nós que temos que dizer que isto tem que se assumir, porque tem que andar. E para andar alguém tem que dirigir. Perfeito. Portanto, não há como. Eu digo nas pessoas, a vez que eu digo, ninguém te obrigou a vir se inscrever. Você fez um esforço de estudar, fez um concurso público para estar aqui. E por que depois de chegar você não quer cumprir com o teu papel? Alguém foi na sua casa que te arrancar para vir para aqui? Não, você não é que veio. Então,
Você veio, faça a sua parte. Estudar medicina é um dos cursos mais difíceis. Perfeito. Você se meteu a estudar uma faculdade de 6 anos. Se meteu a fazer uma especialidade de 4 anos, 10 anos. Agora formado que não quer exercer, não quer ocupar teu papel, quem o vai fazer? E Angola tem um princípio que diz: a pátria aos seus filhos não implora, ordena. Então... Não é negociável. Não. Tem coisa que não é negociável. A pátria aos seus filhos não tem que implorar, ela tem que ordenar. É você que tem as capacidades, é você que vai assumir isto. Por quê? Porque você é filho dessa pátria, tem que assumir. Perfeito. Então, há coisas que levam diálogo, há outras que tem que se impor, porque tem que andar o país. Não pode ficar na vontade de quem quer. E é bom dizer isso, assim, eu me identifiquei com muitas coisas aí, mas é bom dizer porque tem um romantismo muito forte, né? Eu gosto de liderança, eu gosto muito desse tema, e um ministro sobre liderança ambidestra, liderança estratégica, na verdade a minha expertise, minha experiência é isso, eu gosto de gente, eu acho que é gente que move gente. Gente abre porta pra gente fecha a porta pra gente compra, gente vende, no final é gente. Aliás, vou escrever um dia um livro chamado Teu Negócio Não é um Negócio, Teu Negócio é Gente. Se você não conseguir mover as pessoas na direção daquele objetivo, nada vai caminhar. Mas essa fala, que eu acredito que o senhor coopera com essa fala me agrada muito, porque assim, acho que o líder ele não pode negociar algumas coisas, não pode ter medo da rejeição. Então, tem coisas que o senhor disse que a maioria não diria. Por quê? Porque tem medo de ser rejeitado. Então, o fato, por exemplo, tem coisas que não negocia. Tem coisas que você tem que fazer, tem coisas que você tem que levantar a mão e ponto. E aí? Não tem negociação. E essa geração está querendo negociar muito. Uma outra coisa que o senhor falou, a gente está correndo com o tempo, vamos encerrar para as considerações finais, mas a questão de criar um ambiente seguro. Isso eu percebo que é falha agora de muitos líderes, não da geração. Eles não conseguem criar um ambiente seguro para que o outro não se sinta ameaçado para expor até o contraditório. Eu digo, olha, para questionar, tem tempo, tem hora e tem modo, mas você pode questionar, até porque o saber, a co-construção vem do questionamento. Alguém questionou, pensou diferente e uma coisa nova surgiu. Mas é responsabilidade dos líderes que estão à frente da instituição criar esse ambiente seguro. Eu, quando liderava um hospital com mais de 500 funcionários, eu fui gestor de um hospital aqui, da rede privada, e eu dizia, olha, na minha sala você pode falar qualquer coisa, eu vou lhe respeitar. Você pode dizer até que não acredita em mim, você pode dizer que eu sou um péssimo líder, você pode tudo. O que eu não vou admitir é que você fale lá fora. Então eu estou te dando o direito de falar a mim. Então você tem o caminho, você tem o acesso, você tem a rota. Vamos se sentir traído se eu te der esse acesso e mesmo assim você escolher não falar. Então você não quer construir. Porque se você vem na minha direção, agora a maioria dos líderes não está preparado para ouvir também algumas coisas, né? Então eu fico muito feliz de perceber essa visão. Me identifiquei já muito com essa visão. Espero que a gente possa, através dessas parcerias, construir alguma coisa, talvez até na área de liderança estratégica, gestão de equipe. Se tiver essa demanda lá, eu quero me voluntariar para a gente desenvolver alguma coisa. Não sei se presencial, não sei se online, ao vivo online, mas gosto do tema, gosto de mover pessoas e no final é isso que importa. São as pessoas que vão entregar o melhor para o usuário final. Eu, quando fui gestor desse hospital, eu nunca tive plano de saúde. Aí lá tinha plano de saúde, então eu era o cara, me perdoe, vocês estão médicos, né? Mas assim, eu não sei se lá é assim, mas aqui a gente brinca, eu brinco que a maioria dos médicos estão entre Deus e o querubim ali. Eles acham que é o semideus, acima do arcanjo, ninguém pode... E eu, um cara que veio de origem pobre, humilde, me colocaram essa responsabilidade de ir no hospital. Eu não tinha problema nenhum de bater no staff na hora do descanso, falar, seu descanso venceu, tem gente na minha... Eu era esse cara. Vou falar com o diretor, pode falar, eu tenho carta branca, eu tô aqui não pelo senhor, eu tô aqui pelo aquele usuário lá. Então se eu tivesse que carregar, quantas vezes eu carreguei gente, o maqueiro estava ocupado, eu tirava do carro, levava, ficava observando se sabia entubar, aí percebia que não sabia, chama o médico da UTI, desce aqui para entubar, essas coisas do acadêmico que saía jogado na emergência, mas que precisa de alguém, gente, de novo, que se preocupe na ponta e não tenha medo de sofrer rejeição. Líder que tem medo de ser rejeitado tem que abandonar a liderança e vender picolé na praia, porque todo mundo vai ficar satisfeito com ele, vendendo picolé no sol. Líder precisa saber lidar, criar um ambiente seguro, mas saber lidar com as rejeições das decisões que vão tomar e às vezes as pessoas não vão entender. E se errar, tá tudo certo, a gente não é perfeito, eu volto atrás, peço desculpa e vou continuar. Quero agradecer que já estão ali as vozes passando ali, sinalizando. Quero agradecer a participação de vocês, tá? Consideração final para vocês irem para a agenda de vocês. Pode falar, doutor.
Primeiro, agradecer pelo convite. Os temas que foram abordados aqui foram muito bons, sobretudo esse último que falamos sobre a liderança. Também não só expusemos as nossas ideias, que também aprendemos alguma coisa nessa nossa conversa, e que a nossa estadia aqui no Brasil seja um sucesso e que a parceria seja boa para os dois lados. Já está sendo. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença do senhor. Doutor? Ok, eu faço minhas as palavras do Dr. Janota e só acrescer talvez um dos nossos princípios, que somos uns eternos aprendizes. Perfeito. Portanto, todos os dias temos que ter a mente aberta para aprender. Então, é isso que queremos, é isso que nós transmitimos e muito obrigado por essa parceria. Eu que agradeço. Nova educação, o pequeno vai crescer e o grande vai ficar maior.